de 20 kg, de 20 kg, com que 20 kg foi diagnosticado com paludismo. E o médico pretende prescrever artemether intramuscular, dose diária. Ponto. Sabendo que a constante do fármaco é de 3,2 miligramas por quilograma de peso. Então a pergunta é: quantas ampolas ou quantos mililitros de artemetro este médico indicará? Nós aqui também não tem dor de cabeça nenhuma. Primeiro, perceber que o paciente, qual é o peso do doente? São 20 kg. Qual é a dose de medicamento por quilo de peso? É 3,2 mg. Então, vamos ao cálculo, sem fazer muita volta. Eu sei que a dose total de qualquer fármaco vai ser igual ao peso do mesmo doente, o peso, vezes a constante do fármaco por quilo de peso. Constante do fármaco por quilograma de peso. Então, aqui, vamos substituir apenas os dados. A dose total vai ser igual ao peso do paciente, que é 20 kg, multiplicamos vezes a constante do fármaco, que é 3,2 mg, a dividir por quilograma. Então, quilograma por quilograma podemos suspender, tá? Multiplicamos 20 vezes 3,2, tá? Entretanto, 3,2 vezes 20, nós temos aqui 0, 0, 4, 6, tá? Já dá 64. A dose total de artemetro, que vai ser 64 miligramas. Essa é a dose que a criança deve fazer. Infelizmente, nós não conseguimos saber quantos mililitros equivale estes 64 miligramas. Por isso, há necessidade de saber qual é o medicamento disponível na farmácia. Se nós tivermos uma ampola de 80 miligramas, então o que vamos fazer nesse caso seria o seguinte: se 80 miligramas é diluído em 1 mililitro, então 64 miligramas seria necessário o X. Então a multiplicação vai ser 80 miligramas vezes X equivale a 64 miligramas vezes 1 mililitro. Assim sendo, o X seria igual a 64 miligramas vezes mililitro a dividir por 80 miligramas. Então, podemos simplificar miligrama por miligrama, o X vai ser igual. Vamos fazer divisão para podermos saber quantos mililitros esse valor vai nos dar. Portanto, é muito importante que vocês já estão a ver que o resultado não vai passar mais que 1 mililitro. Portanto, vamos fazer a divisão de 64 a dividir por 80. Temos aqui um valor de 0,8 mililitro. Então, aproximadamente a 1 mililitro. Portanto, o exercício é este. Nesse caso,
a quantidade de mililitros que corresponde a 64 miligramas é 1 mililitro. Significa dizer que esse doente matematicamente faz uma ampola de 80 miligramas. Mas olha que aqui tinha que tomar 64 miligramas, ampola de 80, mas as regras matemáticas é para se cumprir. Se deu 0,8, já que não temos como medir uma seringa 0,8, evitamos o risco, então administramos uma ampola inteira que corresponde a 80 miligramas. A pergunta é, não vai fazer mal essa dose que nós temos aqui e a dose do medicamento? Não vai fazer mal, porque é aproximadamente, estamos a ver que 0,8 está próximo de 1 mililitro. Então, podemos fazer uma ampola sem medo nenhum, não vai acontecer nada na criança.